partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de nosso Senhor. Eu sou o professor Raimann e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a minha esposa Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Sim, senhor. Tudo ótimo, Raimann. Graças a Deus. Salve Maria Imaculada. E quem está também aqui conosco é o Peter Martins. O Peter é meu afilhado e amigo de longa data. Ele é designer gráfico e músico. Toca órgão no Coral Litúrgico Cooperadores da Verdade, que é um projeto que resgata o canto gregoriano em missas aqui da nossa região, em latim, né, gente? O canto em latim, que é uma maravilha, né? Ele manja dos paranauês, nos auxilia aqui nesse apostolado desde o início, desde a primeira temporada, quebra todos os galhos aqui em relação à parte técnica, à parte de informática, né? A gente de vez em quando tá pedindo socorro pro Peter em alguma coisa, né? Se a gente for pensar bem, o Peter acho que é o único amigo que ajuda mesmo esse apostolado. Que ajuda de verdade, além dos nossos apoiadores, né? Sim, é verdade. Seja bem-vindo, Peter. Muito obrigado, estava com saudade de vir aqui novamente. Salve Maria. Salve Maria. Vamos lá, quebrar tudo. Para nós é uma grande alegria, Peter, você sabe, né? O Peter, ele sempre agrega muito às nossas reflexões e a gente sabe que tem muitos ouvintes aí que esperam ansiosos pelo podcast com a participação do Peter. Vamos tocar o terror, como a gente dizia nos primeiros episódios lá da primeira temporada, né? Nós queremos mandar então um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade que é Cristo, fique conosco, pois aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Sim, o nosso apostolado é de apologética católica pela hermenêutica da continuidade, mas todos são bem-vindos. Se você ainda não é católico, continue conosco e quem sabe, até o fim deste programa, Deus te converte. Mas se também não converter, vaza daqui. Vaza daqui, né? Porque a gente tenta converter. A gente fala com carinho, a gente fala com jeitinho, a gente chama de babaca se for preciso, mas não converteu, meu amigo, toma o teu rumo, né? Vai embora. Queremos te convidar agora para rezar conosco. São tantas coisas para agradecer, são tantas pessoas que nos pedem orações, não é mesmo? Então, junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último programa nós falamos de São Pedro Batista Blasquez. A Vida dos Santos.
Peter, quem foi o santo franciscano escolhido para o programa de hoje? É uma santa, professor Raimann. Santa. A santa de hoje é Santa Coleta de Corbier. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santa Coleta. Virgem da Segunda Ordem, canonizada por Pio VII no dia 24 de maio de 1807. Ô, Carol, para quem não sabe, o que é a Segunda Ordem? A Segunda Ordem, fundada por São Francisco de Assis, é a Ordem das Clarissas. Isso, a Ordem das Damas Pobres, Exatamente, né? as Damas Hoje Pobres. conhecidas como Clarissas, né? Isso, teve como patrona, a primeira madre, a Santa Clara, né? Santa Quando Clara a gente de vê Assis. por aí, por exemplo, essas tais catequistas franciscanas ou outras denominações franciscanas com os seus anéis de tucum no dedo, né? Dando pregações por aí, louvando Leonardo Boff e Companhia Limitada. Elas são, assim, da Segunda Ordem também, não? Não, senhor. Ah, não, então o que é? O que é, Carol? Não, são pessoas que têm uma inspiração franciscana, né? Elas não pertencem a não nenhuma estão ordem ligadas, fundada pelo próprio Francisco Nem na de Assis. terceira ordem. Não, nem na terceira ordem, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Existem muitos institutos de vida consagrada que têm como patrono vários santos, entre eles São Francisco de Assis. E tem alguns institutos que o único patrono é São Francisco ou Santa Clara. Então, no caso, eles têm essa inspiração do carisma franciscano. Porém, com toda aquela distorção dada pela teologia da libertação aqui na América Latina. Então eles veem São Francisco de Assis como, né, um libertador dos pobres e oprimidos e etc, quando que, na verdade, a gente que é franciscano mesmo sabe que não tem nada a ver com nada, né? Mas conta mais lá pra nós sobre Santa Coleta, Carol. Bom, o século XVI, ele foi fértil, né, em movimentos de reforma em quase todas as ordens. É verdade, é verdade. Enquanto os franciscanos dão vida a uma prodigiosa observância com um grupo de grandes santos e apóstolos. A Ordem das Clarissas, né, que é a segunda ordem, como nós acabamos de falar, também experimentou diversas iniciativas de retorno à primitiva austeridade. Para levar a cabo tal empreendimento de promover uma reforma intensa na vida das irmãs pobres de Santa Clara, escolheu Deus uma humilde e corajosa virgem da França, Coleta de Corbier. A sua vida foi, desde a infância, marcada por milagres. Nasceu de uma mãe já idosa, teve um crescimento prodigioso e mostrou desde cedo tendência para a solidão, penitência e oração. Privada dos pais, seguiu o impulso para a vida de claustro, mas, a princípio, resistiu ao apelo que já recebera de promover a reforma da ordem e, por isso, no seu entender como castigo, ficou durante algum tempo cega e muda. Mas, por fim, rendeu-se à vontade divina, apresentou-se ao Papa, que então se encontrava em Nisa, e expôs-lhe a vontade de Deus a seu respeito. Como resultado, o próprio Papa lhe deu o hábito de Clarissa, recebeu a profissão da primeira regra de Santa Clara e encarregou-se de estender o seu projeto de reforma a todos os mosteiros franceses de Clarissas. Com doçura e fortaleza, Coleta empreendeu a reforma não só das Clarissas, por mandato de Bento XIII, mas também dos frades menores. Reformou 17 mosteiros da Segunda Ordem, na observância da estrita pobreza preconizada pela regra de Santa Clara, a qual acrescentou constituições. Estendeu a sua influência a 7 conventos dos frades menores. O resultado foi uma avalanche de novas vocações de meninas, tanto nobres quanto plebeias, que na Itália se fizeram clarissas e na França coletinas. Morreu santamente a 6 de março de 1447, com 66 anos de idade. Mas sabe o que eu acho interessante? É que todo esse movimento que aconteceu no século XV, no século XVI, de retorno às origens das ordens, né? Isso foi muito bacana mesmo, porque a gente sabe que quando um fundador morre, há uma forte tendência a ir se desviando aos poucos dos ensinamentos originais e uma certa frouxidão espiritual que vai levando a certos confortos, né? A certas regalias e, de repente, quando vê,
já não tem mais nada a ver com aquele princípio, né? Então todo esse movimento que aconteceu aí, séculos XV e XVI, para voltar à origem, geraram o quê? Uma avalanche de vocações. Olha só isso eu achei interessantíssimo, sabe? Até coisa emocionante mesmo, sabe? Avalanche de vocações. Aí, passado esse período, parece que voltou essa frouxidão, voltou novamente esses problemas, porque será que esses mosteiros que foram reformados lá no século XVI, hoje eles vivem uma vida de austeridade, de pobreza, etc? Claro que não, já mudou tudo de novo. Tudo de novo. E aí, quando a gente visita, aqui mesmo em Santa Catarina, alguns conventos, alguns seminários da Ordem Franciscana, é uma tristeza, gente, porque eles foram construídos há 100, 150 anos atrás e são, assim, muitos quartos, sabe? Era para ter muitas vocações e você pergunta, já tem 2, 3, né? Então, essas vocações estão acabando por quê? Porque essas ordens estão muito desvirtuadas daquilo que deveriam ser. Está na hora de uma nova reforma, né? A gente às vezes fala aqui no programa a reforma da reforma, né? Para que essas ordens voltem às suas origens, voltem às suas raízes, e nós teremos certamente, amigo ouvinte, novamente uma avalanche de vocações. Tudo isso que a igreja passa pós-Concílio Vaticano II, essa reforma na liturgia, essa reforma no catecismo, essa reforma no Código de Direito Canônico, que resultados que a gente tem hoje, que frutos que nós estamos colhendo. Olha como as vocações diminuíram, gente. Cara, não sou eu que estou falando contra o concílio, não é isso, né? Eu não sou radical, extremista, né, de dizer que o concílio é inválido, etc, etc. Mas, gente, vamos colocar a mão na consciência. Vamos ver, vamos chegar à conclusão de que as vocações sacerdotais e religiosas têm diminuído muito. E o que a gente tem notado na juventude? A juventude com interesse pela tradição da igreja. Uma juventude com interesse das moças usarem o véu, dos homens e mulheres se consagrarem a Nossa Senhora, de comunhões de joelhos e nos lábios. A gente tem visto um retorno à tradição. Pelos leigos, né? Pelos leigos. E a gente tem visto famílias numerosas novamente. Nós temos visto uma série de coisas, e isso vai gerar sacerdotes para a igreja. Com certeza. Porque nessas famílias numerosas de católicos de verdade, de católicos tradicionais, vai ter muitas vocações. E essas vocações vão gerar sacerdotes e freiras que serão voltados para a tradição da igreja, que vai fazer com que nós tenhamos novamente uma avalanche de vocações. Glória a Deus. Amém. Isso vai acontecer, porque é o que está previsto. O cardeal Sara fala isso o tempo todo, gente, né? Não sou eu que estou falando. O cardeal Sara está falando aí o tempo todo. E é a tendência da igreja, voltarmos a termos sacerdotes piedosos, sacerdotes que vão passar horas nos confessionários, sacerdotes que vão usar a batina. E a gente já consegue visualizar isso nos seminaristas jovens, né? E inclusive dentro da ordem franciscana, que vamos voltar aqui, né, amarrando aqui com a Santa Coleta, dentro da ordem franciscana, que já foi tão machucada pela teologia da libertação, hoje a gente já percebe que tem novos frades que não são da teologia da libertação, que são da tradição, excelente, que são frades católicos. Lembrando que essa avalanche de vocações que se deu aí nos séculos XV e XVI era em plena reforma protestante, né? Exato. Então, tamanha crise que a igreja estava vivendo naquele tempo, né? E mesmo assim foi possível que as ordens voltassem à origem e as vocações voltassem a surgir, né? Então, façamos nós a nossa parte aqui, na crise que nós estamos vivendo hoje, né? Que talvez seja mesmo uma crise necessária, para nós passarmos por isso, para termos um resultado. De todo mal, Deus tira um bem maior, né? Exato. Santa Coleta de Corbier, rogai por nós. Bateu aquela fominha? Dalu Sushi, o melhor da gastronomia japonesa em Itajaí. Agora em novo endereço, Rua Adolfo Batschauer, 655, bairro Dom Bosco, Itajaí, Santa Catarina. Conheça também nosso delivery e participe do nosso programa de fidelidade. Você pode pedir pelo site, pelo aplicativo ou pelo telefone 47 99229 4123. 992294123 dalusushi.com.br.
Quer conhecer melhor este apostolado? Acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. Lá você encontra todos os podcasts desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente. Além disso, tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição. E também diversas novenas para você ouvir e rezar junto conosco, além de uma belíssima via sacra. Olha só. E também todos os links das nossas redes sociais estão integrados lá no nosso site. O Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook, YouTube e Spotify. O site cooperadoresdaverdade.com é atualizado toda semana, gente. Então, corre lá, acesse ao nosso site, assina o nosso feed e receba as nossas atualizações. Aproveita e curta a nossa página lá no Facebook, se inscreva em nosso canal no YouTube, nos siga no Instagram e no Twitter e, o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. O nosso e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com ou também pelo WhatsApp 47 997 18 32 96. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Salve as almas, rezando sempre. Orando com Padre Pio. Caríssimo ouvinte, você e eu fazemos parte da Igreja Militante. Formamos um exército em ordem de batalha. A nossa luta não é contra a carne, e sim contra os seres espirituais. É uma batalha espiritual e que exige de nós tempo e dedicação, terço na mão e joelho no chão. É verdade, Peter. E é assim, muita gente, como nós, leigos, casados, com filhos, né? De repente fazem uma certa confusão, né? Primeiro, por um lado, nós temos algumas pessoas que dizem é impossível. É impossível ter tempo para oração, é impossível na correria do dia a dia, com o meu trabalho, né, com a casa para limpar, com roupa para lavar, com louça, com uma série de atividades. É impossível ter uma vida. O máximo que eu vou poder fazer é ir à missa aos domingos e olhe lá. Né? Por outro lado, a gente tem alguns jovens que vieram de movimentos dentro da Igreja Católica, que já têm aí uma vivência de uma certa espiritualidade e que agora querem viver como monges dentro de casa, né? Que não querem fazer mais nada, querem ficar rezando o tempo todo. Olha, gente... Quem dera, né? Quem dera, mas a vida não é assim, claro. Né? Portanto, nós temos que buscar o quê? A temperança, amigo ouvinte. A temperança. Tá? Você não é monge para ficar o dia inteiro em oração, você tem que trabalhar, você tem que dar conta de colocar comida dentro de casa, você tem que dar conta de, né, limpar esses armários empoeirados, varrer essa casa, etc, etc. Imagina o marido trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, a casa está uma bagunça, fala para a esposa, o que foi? O que aconteceu? Não limpou a casa? Fiquei rezando o dia inteiro. Né? Ficou rezando para quê? Para ver se Deus ia mandar um anjo para limpar a casa? Não, tem que limpar, né? Ora et labora, né? Ora et labora. Imagina eu acordo 5h30 da manhã pro trabalho, eu acordo, despertou ali e diz, hoje eu não vou ficar rezando, quem sabe daí Deus vai me dar um dinheirinho pro final do mês, né? Não é assim, então vamos buscar a temperança, vamos buscar o equilíbrio, e dentro desse equilíbrio, nós somos sim esse exército. Né? Nós somos sim, porque nós fazemos parte da Igreja Militante, nós somos esse exército que estamos para evangelizar a nossa família, os nossos em primeiro lugar, né, os nossos filhos, mas também o nosso próximo, e com o apostolado ainda chegamos aí às casas de tantas pessoas através da rádio, através da internet, né, através de tantos meios de comunicação. Sim, a batalha é espiritual.
E assim, o trabalho e a oração não necessariamente são opostos, né? Você pode trabalhar rezando, olha só a coisa boa. Exato, né? E o próprio Dom Bosco costumava dizer, né? Não sei quais as palavras exatas que ele usava, me fogem agora, mas que o próprio trabalho já é uma forma de oração, né? Claro. Você está trabalhando e você está louvando a Deus com aquele trabalho. A não ser, claro, que você está trabalhando lá e resmungando, reclamando. Que droga, tem que fazer isso, etc. Tudo resmungando, tudo reclamando, né? Mas se você trabalha dando glória a Deus, como eu sei, por exemplo, que a Carol faz as costuras dela ali rezando, né? Sim. Quando a gente fazia o pão aqui para vender, fazia o pão rezando, né? Amassando ali, fazendo a massa do pão, e era um terço atrás do outro, né? Então a gente sabe que você pode transformar o seu trabalho numa forma de oração, né? E o fato é que não existe católico sem rezar, né? Não existe católico sem oração, né? Não existe. O católico tem que rezar todo dia e rezar muito, porque muitos são os problemas da igreja, né? Muitos são os ataques que a igreja sofre todos os dias, né? Não só a igreja militante. A gente não pode esmorecer, né? Não podemos esmorecer nessa oração, porque se a gente esmorecer, a gente vai perder a batalha. E a nossa luta não é apenas para um dia nós fazermos parte da igreja triunfante lá nos céus, mas também em favor da igreja padecente, que são as almas do purgatório. É muito importante, né? Que a gente às vezes acaba deixando um pouco de lado, né? A gente fala muito em evangelizar, converter as pessoas que estão aqui, né? E esquecemos daquelas que já deixaram esse mundo material, né? Essa vida imanente, e que sabe-se lá se já estão no céu ou não, né? Às vezes você lembra lá de uma avó, de um tio, de alguém, né? Ou, de repente, de uma forma mais genérica, né? Fazer uma oração, ou fazer uma penitência, ou fazer um jejum hoje pelas almas do purgatório. Sim. Porque é uma coisa assim, aquela coisa de uma mão lava a outra, né? Se nós não fizermos isso pelas almas do purgatório, quando nós estivermos no purgatório, quem é que vai fazer por nós? Né? Então a igreja ela tem que ser esse mecanismo de uns rezando pelos outros, né? Fazendo esses sacrifícios em favor uns dos outros. E como a oração pelas almas do purgatório era sempre presente na vida dos santos. E como se perdeu isso se perdeu. E depois a gente fala de vez em quando aqui sobre a questão da consagração total à Virgem Maria pelo Tratado de São Luís, né? E que virou uma modinha, né? O pessoal faz e tal, virou modinha. Aí todo mundo andando por aí com corrente no pé, com um cadeado imenso, com corrente no braço, com não sei o quê, e esquece da vida de oração, né? Esquece das orações. Então, como a Carol falou, o católico não pode viver sem oração. Não existe católico. E uma família precisa rezar junto, né? Precisa ter pelo menos um momento. Não é possível que não exista um momento no dia que você não possa se reunir com a sua esposa e com seus filhos para rezar juntos, né? Nem que seja apenas um terço. Mas é necessário. E, aliás, o terço em família ainda dá indulgência. Dá indulgência. Né? Então, e, por exemplo, muito falando em indulgência, né, pelas almas do purgatório, todo mês de novembro, que é dia de finados, ali no início do mês, né? Dia 2, mas do dia 1º ao dia 8 de novembro, todos os dias se pode conseguir indulgência plenária pelas almas do purgatório. E quantas almas estão no purgatório? Esses dias o Padre Paulo falava sobre isso. Quantas almas estão lá e que ninguém reza por elas? Não há família, não há ninguém. Estão lá abandonados, exatamente. Então, que nós possamos ter essa graça, né? De orar, fazer sufrágios, sacrifícios em favor das almas do purgatório. Todas as almas do purgatório, porque nós não sabemos quem está lá. Nós sabemos quais estão, né? Você acha que a sua avó foi pro céu, mas de repente sua avó não tá no céu ainda, tá lá no purgatório, né? Então, a gente precisa rezar, fazer isso em favor das almas do purgatório e também das pessoas que estão aqui nesse mundo, né? Mas que ainda não se encontraram verdadeiramente com Deus. E veja só, quanto mais cedo as almas saírem do purgatório com a ajuda das nossas orações, mais intercessores nós ganharemos no céu, né? Que estarão no céu. Porque as almas intercedem quando alcançam a beatitude eterna. No purgatório elas não intercedem. Não pode fazer nada, exatamente. Elas não podem rezar, elas não podem oferecer, elas não podem fazer nada, elas só sofrem. E é como a gente estava falando, a gente não sabe quem está no purgatório. Então, às vezes, você pega uma notícia, tá lá, mais um suicídio em Balneário Camboriú, né? Mas será que esse suicida tá no purgatório? A gente não sabe, né? O arrependimento pode ter acontecido ali, né? Entre a ponte e o rio, né? Reze por aquela alma. Reze. Se por acaso aquela alma estiver no inferno, a sua oração vai servir para uma outra alma, tá? Né? Vai para o nosso depósito. Exatamente. Às vezes eu coloco na minha oração, assim, por todas aquelas pessoas que morreram hoje sem ter tempo de se confessar, né? Sem ter tempo. Às vezes uma pessoa já está 1 ano sem se confessar, mas ela pode estar
perfeitamente no purgatório, está precisando da nossa oração. E Padre Pio diz, salve as almas rezando sempre, sempre, gente, sempre. Isso quer dizer que a nossa oração tem o poder de salvar as almas. Se você, amigo ouvinte, se considera um inútil, você acha que você não serve para nada nessa vida, nada deu certo, você tentou um emprego, não funcionou, você tentou uma faculdade, não deu certo, você desistiu, você queria namorar com a Mariazinha lá, ela te deu um fora, nada deu certo na sua vida, você acha que você não serve para nada, você serve para rezar. Vai rezar. Reza que a sua oração tem poder de salvar as almas. Tanto as almas do purgatório, como a Carol já falou, né, que é a igreja padecente, como as almas das pessoas aqui deste mundo, da igreja militante. Embora não estejam totalmente incorporadas ao corpo de Cristo, para que todos mesmo, cristãos e não cristãos, católicos e outros irmãos separados, possam gozar das maravilhas do paraíso na igreja triunfante. Nós sabemos que no céu só entra católico. Nós sabemos. Morreu um muçulmano lá não sei aonde, lá no reze pela alma dele. Reze. Que quando ele estiver purificado no purgatório, ele vai entrar no céu e ele vai ser católico. Que no céu só entra católico. Aquele irmãozinho lá, protestante daquela seita lá não sei das quantas, reze pela alma dele. Reze agora enquanto ele está vivo, quem sabe ele se converte. Verdade. Mas se ele não se converter agora, depois que ele morrer, ele vai estar lá no purgatório, gente, e ele vai estar pagando, olha, penas terríveis pelas suas heresias. Terríveis. Aí você vai rezar. Qualquer pena do purgatório, né, maior do que qualquer fervorosamente reze por ele, porque quando ele pagar por tudo, se purificar, se purgar, que ele entrar no céu, ele será católico e ele vai rezar por você, ele vai interceder por você, né? Então, que todos possam gozar das maravilhas do paraíso na Igreja Triunfante, onde, em uníssono, cantaremos sem cessar: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Que assim seja. Amém. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. Você gostaria de ajudar esse apostolado a crescer e a levar a palavra de Deus a mais famílias como a sua? Faça sua doação de qualquer valor, por depósito ou transferência bancária. E você pode também contribuir com a nossa vaquinha ou se tornar um sócio do nosso Clube do Ouvinte, o Clube do Ouvinte Cooperadores da Verdade, através do apoia.se. Todas essas informações você encontra em nosso site cooperadoresdaverdade.com. Não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador e ajude-nos com qualquer valor. Por mais insignificante que possa parecer, vai nos ajudar e muito. Exato. Nós estamos precisando. E às vezes a pessoa pensa assim que o valor é insignificante, então eu não vou ajudar. Porque quando eu for fazer a minha contribuição lá, de R$2, por exemplo, eles vão ver, não, mas ele está ajudando só com R$2. Não, gente, esse R$2 vai ser muito bem-vindo, a gente precisa mesmo. E isso serve também para os nossos amigos, os mais próximos. As pessoas que convivem com a gente diariamente, que sabem que a gente tem esse apostolado e ainda não são apoiadores, porque acham que um valor pequeno vai ser uma situação embaraçosa. Não, é esse valor mesmo que a gente está precisando. Porque são muitas despesas para a gente conseguir manter esse apostolado no ar. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje nós vamos falar sobre os padres artistas. Lá vem treta, hein? A hora da treta. Padres artistas. Que dizer, hein, Raimundo? O que dizer, né? Amigo ouvinte, então vamos pensar um pouquinho. O canto, na liturgia da Igreja Católica, exerce um papel bastante importante e que possui até um certo destaque para que eleve as almas dos fiéis presentes e também cumpra as finalidades da Santa Missa, ou seja,
O canto deve necessariamente contribuir diretamente para o santo sacrifício nos seus 4 fins, que são adoração, agradecimento, reparação e petição. Carol, pode uma missa sem canto? Pode. 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 Uma missa totalmente rezada, do início ao fim, Claro. sem nenhuma música. Já participamos. Já, claro, pode, tranquilamente. Eu costumo dizer Pode uma missa toda cantada? Pode também. toda cantada. O padre canta a missa inteirinha, do início ao fim. Já Coisa fomos também. mais linda do mundo. Maravilhosa, né? Eu costumava dizer há um tempo atrás que se um dia eu tivesse sido padre, né? Se eu tivesse sido padre, eu ia chegar numa paróquia, ia chegar lá e ia encontrar bateria, pandeiro, chocalho, não sei o quê, não sei o Tacar quê. fogo em tudo. Eu ia dizer assim, na primeira missa eu ia dizer assim, fora, tá? Pode deixar que essa primeira missa vai ser inteirinha rezada, né? Missa inaugural do padre ali, inteirinha rezada. Aí depois a gente vai conversar sobre o que é música litúrgica, o que é instrumento adequado para a liturgia, para que realmente cumpra-se os 4 fins do Santo Sacrifício e não vire um show, né? Ou uma baderna. A gente já está cansado de ver ministérios de música que só querem chamar a atenção para si, né? Querem roubar a cena, porque a cena não é do padre, a cena não é do leitor, a cena não é do coroinha, a cena não é do ministro extraordinário da comunhão, né? A cena é de Jesus Cristo. Né? Ninguém pode roubar a cena, mas a gente vê os ministérios lá todo numa pompa, né? Fazendo pose, não sei o que e tal, parando lá para as selfies, né? Aquela coisa toda. Gente, o que é isso? Né? O que é isso? E é muito interessante isso, né, amigo ouvinte? Você já parou para pensar qual que é o objetivo da missa? Qual a finalidade da missa? Né? Então, se nós formos analisarmos a finalidade da Santa Missa, que na verdade não é uma, né? São 4 fins, como o Raiman acabou de dizer, e que não será demais repetir, a missa ela é feita para adorar, agradecer, reparar e pedir, né, a Deus. Será possível até mesmo para qualquer fiel escolher cantos dignos e que cumpram de forma correta esse papel. Isso, é claro, lembrando das partes fixas da missa, que não podem ser alteradas, como o Glória e o Santo, que existem... Não pode alterar? Não pode mudar, tem letras específicas, né? É a letra da oração, você não pode cantar lá, né? Não pode cantar glória, glória, aleluia, não existe. louvemos ao Senhor. Glória a Deus, Criador, ao Pai, não sei o quê, não é Santo, isso, não. Santo, Santo, dizem todos os anjos. Não pode cantar assim? Não pode. Né? Isso só para citar 2 exemplos, né? O Glória e o Santo. Nós estamos falando aqui de letra, né? A Carol falou agora de letra. A letra não pode mudar porque é parte fixa da missa. Então, se a missa ela não fosse cantada, ela fosse rezada, o sacerdote iria rezar a oração do glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, né? Se fosse rezado santo, 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 Senhor Deus do universo. Então, aquela letra que está lá no missal, o meu amigo cantorzinho de meia tigela, né? Você tem que tocar uma música, uma melodia que encaixe aquela letra. Você não pode modificar. Isso já é o primeiro requisito básico, não mudar a letra. E se você modifica, parabéns, você está deixando a missa incompleta. Exatamente, né? Agora, se você segue pelo menos a letra, depois nós vamos falar um pouquinho também a respeito da música, né? Que você também não pode fazer aí um samba enredo com glória, pelo amor de Deus, gente. Cada momento da missa tem um estilo musical ali, uma melodia apropriada, né? Eu nem tô falando que tinha que ser gregoriano e latim. Tem que ser gregoriano em latim. Mas nem tô falando isso, né? Vamos dizer, a intenção, é uma né? intenção, né? A gente já tá cansado de ir em missa em que, por exemplo, no momento do perdão, né? Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, mas é cantado lá com uma sanfona e um triângulo, como se fosse um baião. Como é que você... E dançando, né? Todo mundo dançando Senhor, lá, forrozão. tem de piedade. Como é que você vai pedir perdão assim, meu Jesus amado? Não dá, né? Bom, o que diz o Catecismo da Igreja? Veja, Catecismo da Igreja, hein? O canto e a música desempenham sua função de sinais de maneira tanto mais significativa por estarem intimamente ligados à ação litúrgica.
São 3 os critérios principais: a beleza expressiva da oração, a participação unânime da Assembleia, nos momentos previstos, né? E o caráter solene da celebração, né? Participam, assim, da finalidade das palavras e das ações litúrgicas, a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Amigo ouvinte, e por esse motivo, dada a importância do canto e da música, era muito comum, antigamente, os seminários possuírem uma schola cantorum. Uma schola cantorum é uma escola de canto coral e um coro de jovens para acompanhar as funções religiosas da Igreja Católica. A primeira foi fundada lá pelo Papa Silvestre I. E aí nós estamos falando de algo em torno do ano 334. Essas escolas, inclusive, puderam contribuir efetivamente para a consagração do canto gregoriano, que veio muito mais tarde, né? Mas esse costume se perdeu ao longo dos séculos, né? É verdade. Mas ainda hoje nós percebemos algumas iniciativas de resgate. E também, se falarmos em alguns seminários mais tradicionais, nós ainda encontramos essas escolas em pleno funcionamento, como é o caso da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney, lá no Rio de Janeiro, né? Bom Jesus do Itabapoana. É verdade, mas assim, ó, a gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa voltar lá para 334, a gente não precisa voltar lá no canto gregoriano, nem antes do Concílio Vaticano II. Até agora, há pouco tempo, pós-concílio, havia nos nossos seminários ainda uma disciplina de canto. Né? De canto. Os futuros padres, né? Eles aprendiam música, eles aprendiam a ler partitura, eles aprendiam a tocar alguns instrumentos musicais, eles aprendiam a cantar, né? Porque, realmente, como é que o padre vai fazer uma missa toda cantada se ele é todo desafinado? Sim. Né? E hoje em dia a gente percebe que os novos padres formados aí nos nossos seminários, né? Novos que eu estou falando assim, já tem 20 anos de padre, 30 anos de padre, isso aí é novo, né? Mas não sabe cantar nada, não sabe cantar uma oração eucarística. Sim. Não sabe, né? E às vezes para cantar um Eis o Mistério da Fé, se o músico não der o tom ali bonitinho para ele, não certinho, vai. ele se atrapalha todo e não consegue, né? Por quê? Problema de formação dos nossos seminários. E veja, se olharmos então para esta tradição da igreja, que remonta lá aos primeiros séculos, como já falamos, nós vamos perceber o esforço da própria igreja em preparar bem os sacerdotes, né? E preparar para essa função específica. Para essa função, né? Exatamente. Dar a eles a intimidade com o canto e a música litúrgica. Ao passo em que os sacerdotes desenvolvem essa intimidade com a música, tanto mais cresce diante de Deus a dignidade de uma celebração que é digna de seus mistérios, né? E para quem não sabe, a Santa Missa pode ser, como a Carol já disse, completamente cantada, né? Do início ao fim, né? Coisa linda, né? Então, e onde que os padres cantores se encaixam aí? Não se encaixam, né? Eles não se encaixam, sabe por quê? Porque o tema que nós nos propomos falar hoje, né, é sobre os padres artistas. Então, de modo geral, né? Não estou falando só de cantor, sim. Né? Um padre que faz teatro, um padre que pinta quadros, né? Um padre que canta, que toca um instrumento musical. Então, por isso que nós fizemos essa introdução aí. Foi necessário essa introdução toda para nós percebermos o real sentido da música na liturgia e de como esse sentido ele foi pervertido aí ao longo dos anos, né? Porque se pensarmos em um sacerdote com profundo conhecimento litúrgico e de música sacra, nós também pensamos que esse sacerdote tenha uma vida de oração, que ele seja um sacerdote piedoso, né? Zeloso. Zeloso, exatamente. Então que ele tenha um grande zelo ao celebrar o Santo Sacrifício. Sim, e isso é verdade, Raiman. Aí agora nós chegamos então num ponto muito importante da nossa reflexão de hoje, né? O papel do sacerdote na Santa Missa. É algo muito certo dizermos que o sacerdote da missa é o próprio Cristo.
Em todos os sacerdotes ordenados agem in persona Christi captis, né? Na pessoa de Cristo, cabeça. O sacerdote ordenado age na pessoa de Cristo, como nos diz o próprio catecismo, lá nos números 1536 até o número 1600. São vários números ali do catecismo, né? É bem longo, mas ele fala muito sobre isso, sobre o papel do sacerdote na missa. Então, o padre não é simplesmente um homem ali. Não é um homem qualquer. Ele está agindo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Uma vez eu fui à missa e um padre, que eu não vou citar aqui o nome, na oração eucarística, ele estava com um violão. E ele ia tocando o violão e ele ia cantando a oração eucarística tocando o violão. Mas ele não é o próprio Cristo. Imagina o próprio Cristo, então, lá tocando um violão. Na Santa Ceia. Na Santa Ceia, entendeu? Então, o que ele é? É um animador de auditório, né? É verdade. O Papa Emérito Bento XVI proclamou o ano sacerdotal, junho de 2009 a junho de 2010, com a ocasião do aniversário de 150 anos do Santo Cura d'Ars, São João Maria Vianney, que, além de representar um modelo de sacerdote, sempre anunciou com clareza e ênfase a incomparável dignidade do sacerdócio e a centralidade do ministério ordenado no seio da Igreja. Mas essa enorme dignidade não significa que o sacerdote é o centro das atenções, uma vez que ele, sozinho, nada realiza, né? O que nós estamos falando agora há pouco, né? Quem que é o centro das atenções? É o Cristo. É o Cristo. Né? É o Cristo, não é mais ninguém. E o que acontece com muita frequência, e nós observamos por aí, é uma deturpação do sentido do sacerdócio. É possível afirmar, com base nos documentos da Igreja, que o padre existe pela e para a Eucaristia. O padre está a serviço da Eucaristia, do Cristo, de sua Igreja, e não o contrário, né? Dessa forma, nós conseguimos ver também a enorme responsabilidade na preparação dos fiéis para a recepção do sacramento da Eucaristia, assim como de todos os outros sacramentos. Sim, e é por esse motivo que os fiéis precisam do sacerdote ministrando os sacramentos, principalmente os sacramentos de base, né, da vida de todo cristão, que são a confissão e a Eucaristia, não é mesmo? E nós sabemos muito bem como é difícil quando um fiel não encontra o seu pároco no confessionário, ou quando ele não está disponível para celebrar a Santa Missa, que a gente vai a um local aqui e é uma celebração com diácono, né, esperando que seja a Santa Missa e não é, e aí ele envia então o diácono para a celebração da palavra. Isso é muito triste. Verdade, Carol. E aí, então, nós chegamos no momento de amarrar todos esses pensamentos, né? Por quê? Veja bem, se por um lado os seminários já não oferecem uma base musical correta e sólida, por outro lado, os padres são exigidos já em outras atividades, como as administrativas de uma paróquia, né? Dessa maneira, nós percebemos o quanto se perde em termos de piedade e conversão dos pecadores. Aí vamos falar de uma questão bem prática mesmo, que é o tempo. Né? O tempo. O sacerdote deveria ser para a igreja, deveria ser para a Eucaristia, deveria ser para o confessionário, mas já está envolvido com uma série de questões administrativas dentro de uma paróquia. Sim. E ainda quer dar uma de artista... Quer sair por aí fazendo show, gravando disco, aparecendo na Globo, tirando foto com ator, com artista da Globo, né, apresentando no Faustão e não sei o que e tal. Gente, não tem tempo para isso. E os padres abdicam dessas funções primordiais, né, exato. Sair pelo mundo aí falando besteira. Exatamente, é totalmente desnecessário. Então, por exemplo, se um sacerdote, minha opinião, se um sacerdote ele tem o dom da composição, ele compõe músicas, e aí tem que ficar claro aqui, amigo ouvinte, que essas músicas não são músicas sacras. Elas não são músicas para a missa, elas são músicas religiosas. Tem uma diferença muito grande entre uma música religiosa e uma música sacra. Né? Você pode escutar uma música religiosa no seu carro, na sua casa, enquanto está fazendo lá uma faxina, etc, etc. Mas a grande maioria, a grande esmagadora maioria dessas músicas não se encaixam na Santa Missa. Né? Então, se ele é um compositor, né, ele poderia estar usando para compor músicas para a missa. Né? Compor glória, compor os santos, né? Compor músicas para a missa. Quem faz isso hoje em dia? Né? Quando foram compostas as últimas missas, né? As missas assim completas e tal. Nossa, séculos atrás. Séculos atrás. Né? Mas não, aí ele é um compositor para compor músicas religiosas, melosas, que vão tocar o coração das pessoas, que vão promover um sentimentalismo. Chover no molhado. Né? E ali...
Ao invés de ele pegar esse dom dele e preparar alguns fiéis leigos da paróquia, né, que então esses fiéis gravassem as músicas que ele compôs e fossem fazer show por aí, gravassem disco e fossem aparecer lá no Faustão, mas não, ele quer ir. Ele quer aparecer, ele quer ser a estrela, ele quer ser o centro das atenções. É isso que nos preocupa. E nos preocupa muito, né? Quando a gente vê crescer o número de padres artistas. Inclusive, uma coisa que já foi criticada até mesmo pelo Papa Francisco. Exato. Até por ele, não, até por ele, porque o Papa, assim, é bem amigão de todo mundo, né? Bem político, fala bem de todo mundo. Então, mas até esses padres aí, o próprio Papa já criticou. E o que nós conseguimos identificar, então, amigo ouvinte, é um fenômeno que aqui no Brasil teve como precursor o Padre Zezinho, né, o autor da Oração pela Família, que é cantada em todas as igrejas, Senhor, né? as famílias, uma música nada litúrgica, né, mas que é cantada e todo já mundo dá as mãos e bate palma. Há quase 20 anos, né? E não só aqui no Brasil, essa música é cantada em várias igrejas aí espalhadas pelo mundo, né? O Padre Zezinho, ele se mantém nesse cenário da música católica desde a década de 60. As suas músicas foram traduzidas em 5 idiomas e divulgadas em mais de 50 países. Minha mãe tinha um disco de vinil. Eu minha avó também tinha, minha avó então. tinha um disco de vinil. E certamente até hoje o Padre Zezinho acaba sendo uma referência, né, para todos os outros artistas católicos até que vieram depois dele. Principalmente aqueles que saíram da própria congregação dele, Sim, né? Que se espelharam nele, que enquanto eram seminaristas já estavam pensando em um dia também ser padre artista. Né? Mas o que observamos é que depois mesmo do Padre Zezinho, né, inúmeros foram os sucessos de venda de disco e também de bilheterias, né? Um grande exemplo foi o próprio Padre Marcelo Rossi, que com seus discos mais voltado aeróbico. Mais voltado aí pro pessoal, né, pro público da Renovação Carismática nos anos 2010 a 2014, mais ou menos, né? Em qualquer grupo católico, o Padre Marcelo Rossi, né, era febre, né? Erguei as mãos e dai glória a Deus, né? E os animaizinhos subiram de 2 em 2, né? De 2 em 2. Puta que pariu, né? Muito católico isso, né? E aí a gente pode ter uma noção bem real do que representa o padre nesse caso. É um ídolo, um cantor que anima, que canta músicas de sucesso, enfim, alguém para se admirar. E aí não nos espanta comentários do tipo, aquele padre é uma bênção, né? Ele é maravilhoso. Porque aquele padre faz shows e desperta nas pessoas, né? Que nesse caso não podemos nem chamar de fiéis, né? São pessoas, não são fiéis. Um sentimento de admiração, né? Como artista. E artistas que cobram cachês realmente de artista, viu? Tem padre que chega a cobrar aí R$170 mil por show. É um absurdo. Um absurdo. E sabe que deu uma confusãozinha agora há pouco tempo, eu estava me inteirando, né, dos boatos aí, mas de uma matéria séria, do padre Fábio de Mello, que ele fez um show numa cidade e saiu no Diário da União, no Diário Oficial da cidade, né? Saiu no Diário Oficial que foi gasto 220 mil no show do Padre Fábio de Mello. E aí o Padre Fábio veio a público, né? Pra dizer que ele não recebeu esse dinheiro, que esse dinheiro não recebeu. Então ficou aquela história, né? O dito pelo não dito. Sim. Ele foi fazer o show, ele fez o show e tal. Parece que rezou missa lá também, não sei. Mas quer dizer, 220 mil reais. Estava lá no Diário da União. No Diário Oficial, a intenção é evangelizar, por que cobrar tanto? Não, né? não. Se você, na minha opinião, isso não evangeliza nada. Né? Mas se eles acham que isso evangeliza, para que envolver tanto dinheiro? Não, é uma tristeza, né? É uma tristeza, gente. Isso é uma tristeza. Imagina esvaziar, assim, o sentido tão lindo, tão supremo que é a vocação do sacerdócio, né? Tá, mas Carol, eu queria falar uma outra coisa também. Eu não sei se vocês já notaram, porque agora que a Carol falou do Padre Fábio, né? É o Fábio Júnior? Não, é o Fábio de Mello. O Fábio de Mello. Porque Lacre assim, de Mello agora. Porque eles gravam também músicas seculares. Sim. Gravam músicas seculares. Então, o que virou isso? Virou realmente uma profissão. É uma profissão, né? eu ia falar justamente isso. Viraram carreiristas, assim. Carreiristas. Né? E daí eu penso da seguinte maneira. O sacerdócio é uma vocação, né? Existe possibilidade de você encontrar tempo para, paralelamente ao sacerdócio, você exercer uma segunda vocação? Como?
Eu acho que Como? não. Eu acho que não. O padre, primeiro que o padre ele já não é uma pessoa para ele já é para os outros, né? Ele não é um homem, é um sacrifício de um homem. É um sacrifício do homem. Exatamente. Ele vive para os outros. E aí como é que você vai conciliar isso? E é engraçado triste, muito que, assim, triste. até a gente vê na história da igreja padres que foram grandes literatos, né, que escreveram obras. O próprio Papa João Paulo II escreveu peças de teatro também, né? Mas veja, ele nunca deixou de exercer aquilo pelo qual ele foi chamado, né? Os votos que ele deu. Trocar uma coisa né? pela outra, né? Claro, e é o que se faz, né? Hoje em dia. Imagina. Esse fenômeno de padres que deixam praticamente o sacerdócio, né? Pra sair por aí viajar, cantar e encher o rabo de dinheiro, isso é totalmente E daí novo, a gente né? só vê, por exemplo, celebrando o casamento de artista, né? Só fazendo coisa que vai chamar atenção, que vai estar na mídia, que vai aparecer aí na internet, nas revistas, etc. Mas aquela coisa da missa ali do dia a dia, do confessionário, cadê esses padres, né? E olha só essa matéria que está lá no site da revista Veja São Paulo, na coluna Cidades. Se você procurar no Google aí, você vai encontrar. A matéria diz assim: ex-diretor do São Luís, que é um colégio, padre Geraldo Lacerdini, larga a batina. O agora ex-sacerdote deve se dedicar à arte. E aí o texto da matéria continua, né? E fala que após 20 anos como padre jesuíta da Companhia de Jesus, Geraldo Lacerdini largou a batina. Desde 2014, ele era diretor do Colégio São Luís e pároco da igreja da instituição. Durante esse tempo, conciliava o sacerdócio com as funções de artista plástico, ator e idealizador de peças religiosas. Aí tem uma citação do ex-padre, né? Que ele cita ali, ex-sacerdote. Abre aspas. Percebi que os holofotes do meu trabalho como artista começaram a me incomodar e eu não queria ser um padre midiático. Fecha aspas. Então melhor deixar de ser padre. Melhor deixar de ser padre, né? Melhor deixar de ser padre. Pô, Melhor, não isso dá, aí. né? Agora ele organiza uma exposição e deve lançar 2 livros de artes até o fim do ano. Algumas pessoas ficam chocadas com as minhas obras porque retrato o lado humano da santidade, conta ele diante da tela Proteção da Fauna, que mostra um santo transexual. É como se ser transexual fosse algo humano, realmente, né? Humano, é demoníaco isso aí. E outra, os jesuítas, veja, eles foram grandes nomes, né, do ensino, da educação. Houveram muitos jesuítas que se dedicaram à ciência, né? Muitas crateras da Lua recebem nomes de padres jesuítas, né? Porque se dedicaram realmente a fazer ciência. É um trabalho, de certa forma, paralelo à vocação, mas nunca deixaram de ser padres, gente, nunca, Claro, né? nós tivemos na história aí uma lista imensa de padres cientistas que descobriram coisas fantásticas, mas sempre com o seu sacerdócio em dia. Piedade, devoção, né? Dizer o que, então? Penso que nesses tempos em que se fala tanto do protagonismo leigo, né? Poderia haver uma outra alternativa, não é mesmo? Será que esses trabalhos de evangelização por meio da música, por exemplo, os shows, as turnês, não poderiam ser encabeçados pelos leigos, como o Raimundo falou? Muito bem, o fato, amigo ouvinte, é que nós não estamos criticando os padres que decidem seguir esse caminho de artistas, não é isso. Apenas estamos suscitando reflexões, porque é triste ver um padre que canta música católica vestido de peão de boiadeiro e cantando músicas do mundo, como se diz. Isso é realmente uma inversão dos sentidos e prioridades. E volto a dizer que o intuito desse programa não é a crítica simplesmente, mas que nós, leigos, possamos refletir e entender o real sentido da música e do papel do sacerdote. Uma grande diferença também que nós temos, dos exemplos bons que nós citamos no passado, é que antigamente os padres produziam suas obras, sejam científicas ou artísticas, para batizar o mundo, para batizar a cultura mundana. E hoje nós estamos levando o mundo para dentro da igreja, estamos fazendo o sentido inverso, né? É verdade, né? Mas quem sabe uma futura geração possa ser melhor formada aí pelas famílias católicas. Se Deus quiser, vamos rezar por isso, né? Sim, nós já falamos, né, sobre isso aqui mesmo no programa, porque nós acreditamos na família como a base da sociedade mesmo, né? O pai e a mãe que devem ser os verdadeiros responsáveis por ensinar os valores cristãos, né? E nós chegamos em um ponto em que o resgate das tradições é imprescindível, não tem outra saída, porque o futuro imaginado da forma como as coisas estão indo não parece nada bom. Gente, vamos rezar, né? Vamos rezar sempre, rezar o terço todos os dias com Nossa Senhora, vamos fazer as novenas aí, né? Precisamos fazer o exercício de rezar
ao invés de criticar, né? Nós estamos criticando aqui, mas nós rezamos também. Eu rezo todos os dias pelos sacerdotes. E é por isso que esse programa a gente não vai ficar também criticando e falando que os exemplos estão aí, né? Claro, você abre o jornal, você vê o site, você pega... Tá tudo aí os exemplos dos padres artistas, né? Então, se você vê aí um padre falando besteira na TV, reza por ele, filho. Reza que uma hora as coisas mudam, né? Se não mudar com ele, muda com uma próxima geração. Deus provê, Deus proverá. Amigo ouvinte, é necessária uma renovada e mais profunda consideração dos princípios que devem estar na base da formação, principalmente nos seminários, mas em todos os âmbitos da Igreja e também das famílias católicas. Somente assim se poderá permitir que a expressão musical sirva de modo apropriado à sua finalidade última, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Amém. E o crédito desse texto, que serviu de base para a nossa reflexão, desta vez é da Maria Carolina Raimann. Muito Olha bem, só. Carol. Parabéns, Carol. Né? Xinguem a Carol. Agora vocês sabem, hein? Comentem aí no nosso blog, xinguem a Carol, se vocês não concordarem com alguma coisa. E nós chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade. Claro, porque beber não é pecado, viu, gente? E eu já tava com sede aqui. Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Madalena American Pale Ale. Cerveja leve, refrescante e com notável amargor. De alta fermentação, ela possui suave citricidade no aroma e no sabor, que se misturam ao caramelo do malte. Então a cervejaria é Premium Paulista Limitada. Essa cerveja ela tem um teor alcoólico de 5,5%, está disponível em garrafas de 600 ml, a temperatura ideal para consumo está entre 5 e 7 graus, ela tem um leve amargor aí na casa de 35 IBU e o copo indicado é o Caldereta. Harmoniza com carne, com chili, taco e burritos. Arriba! Adjuntoro nostro in nomine Domini, Qui feci celum aeternum, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Benedici Domini, creatura instant servatium, quam ex adipi frumenti producere ginatus est, et sed remedium salutari humano generi, presta per invocatione nominis tui sancti, ut quinque quites beberit in sanitatem corpus et anima tutelent percipianti, per Christum Dominum nostrum. Amém. Nossa, muito bonita a cor dessa cerveja, né? Bem turva, uma espuma cremosa. Cremosa, consistente. Consistente, né? De 2 dedinhos aqui, olha. Muito cheirosa. O cheiro do lúpulo. Maravilhoso, hein? Um cheiro doce, né? Nossa, uma delícia. Muito boa. Preenche bem a boca, né? O retrogosto é leve, mas fica, né? É. Nossa, pede mais um gole, né? Muito saborosa mesmo. Parabéns aí à cervejaria. Excelente. Premium Paulista Limitada. Muito gostoso. Então, um brinde. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo espes nostra salve. A te clamamos, exules filieve, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ergo advocata nostra, illos tuos misericordiis oculus ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis spos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulci Virgo Maria,
ora pro nobis sancta Dei genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes et despicias in necessitatibus nostris, sede periculis contlibera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com o nosso apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter esse programa no ar. Nós contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Carol, padrinho. Foi um excelente programa. Gostei muito de ter participado. Salve Maria. Salve Maria Imaculada. Obrigada, Peter. Obrigada, Raiman. E é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Paz e bem. Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado, Peter, meu afilhado, amigo querido. Obrigado, queridos ouvintes que estiveram conosco até agora. Rezem por nós. E abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raiman. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.